Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós vamos iniciar aqui a nossa oitava aula sobre o nosso curso de Direito Ambiental. Primeiro a sétima, né? Hoje compõe-se da sétima e oitava aula. Sétima aula, tutela constitucional do meio ambiente. E na oitava aula, compreendendo aí a amplitude constitucional da proteção do meio ambiente. Ok? Nós recordamos aos senhores que na semana passada nós falamos aí muito claramente sobre o conceito de meio ambiente, as espécies de meio ambiente e aquilo que estava relacionado. Quando nós falamos de tutela constitucional do meio ambiente, nós compreendemos esta tutela claramente no plano do direito constitucional. E daí dizer, com referência muito apropriada, de que está na Constituição Federal o significado desta proteção em nível tão elevado. No artigo 225, que é o objeto de uma profundidade muito maior do nosso estudo de hoje, nós vamos procurar trazer aos senhores como que se dá essa proteção da tutela constitucional do meio ambiente e como que nós podemos compreender nas várias esferas do direito ambiental a questão desta proteção. Pois muito bem, o significado da expressão política do meio ambiente significa que nós estamos diante de uma política de Estado. Porque foi o Brasil, foi o Estado brasileiro que, por decisão governamental, nos fins da década de 70 do milênio, entendeu por bem criar instrumentos que viessem a ser elementos indispensáveis para que houvesse a proteção do meio ambiente. Então, o que é uma política do meio ambiente? Primeiro, é uma política de Estado, porque ela foi eleita pelo Estado brasileiro como absolutamente importante para a preservação e a proteção do meio ambiente. E é uma política pública, porque não é uma política de uma entidade privada, de um grupo ou de uma organização. É uma política que visa atender a todos indistintamente. E esta política, toda vez que o Estado empreende uma política, nós estamos falando da política do meio ambiente, mas poderia ser a política das relações de consumo, política dos crimes ambientais, poderia ser uma política relacionada à questão das unidades de conservação ambientais. Ela tem por fim estabelecer meios de defesa do meio ambiente e buscar, como toda norma jurídica busca, que é atender a determinadas finalidades públicas. Quando nós falamos de preservação do meio ambiente, aí está o fim primeiro: preservar o habitat natural, o habitat onde moramos, nós e as espécies de vidas existentes no planeta Terra. Dito isso, é importante que eu e os senhores compreendam uma coisa muito importante: que o Estado não existe por si mesmo. O Estado existe para atender a determinadas finalidades, que são próprias da sua estrutura orgânica. E aqui, evidentemente, sem estudarmos essa estrutura orgânica, mas ponderando já o que ela se refere, entre elas está a questão dos sistemas ambientais. Toda política de Estado é uma política pública. Que nós vimos na aula passada, quando nós tratamos das fontes do direito ambiental, nós trouxemos a lição do professor Jus-Filósofo Miguel Reale, de feliz memória, onde ele dizia que as fontes são os meios mediante os quais as regras jurídicas se positivam com poder e com autoridade. Logo, em matéria de meio ambiente, o Estado é essa fonte
juris gena, ou seja, que produz a norma jurídica. Por meio do quê? Por meio do processo legislativo correspondente. Aquele estabelecido no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. Então, não existe a criação de uma norma pública para atender a fins privados, mas para atender a finalidades públicas, que são eleitas pelo legislador exatamente para isso, para estabelecer meios de defesa daquilo que ele, Estado, escolheu por bem proteger. E aí eu peço aos senhores, quem está com a Constituição Federal na mão, ou com vade-mecum de normas jurídicas, peço aos senhores que visitem comigo o artigo 225 da Constituição Federal. Porque agora nós vamos buscar ler, compreender, interpretar e digredir algumas das disposições lá estabelecidas, para que possamos compreender esta dinâmica, que eu, como falei nas aulas anteriores, é multi-inter-transdisciplinar dos processos humanos. Processos humanos esses que hoje nós vamos delinear aqui neste ponto nosso. Muito bem, artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Este é o artigo macrofuncional estruturante que a Constituição Federal estabeleceu nessa carta política, que nós agora vamos examinar de uma forma um tanto, procurando abranger a parte teórico-científica, just-filosófica, mas procurar trazer elementos de praticidade, para que nós amanhã lembremos, numa determinada defesa, seja mais simples possível, seja mais ampla, lembrar desse momento em que nós aqui nos encontramos. Muito bem, artigo 225, vamos por parte, como diria aquele cidadão, né? Todos têm direito, todos, se insere a pessoa humana, os homens e as mulheres, crianças, jovens, idosos, adolescentes, adultos, anciãos e assim por diante. Tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o espaço ambiental é o lugar, é o local, seja ele o natural, o artificial, o cultural, ou do trabalho, qualquer desses bens, melhor, desses meios ambientes, nós temos o direito de estar nele. E aqui a norma jurídica vai dizer o seguinte: ecologicamente equilibrado. Se o sentido de ecologia, de ecos, é de local, portanto, o meio ambiente, o espaço onde eu estou, condições de que eu me mantenha com saúde, com vigor. O problema é como construir o equilíbrio no meio ambiente numa circunstância tão degradante que o mundo vive. Não é o Brasil, é o mundo. Nós já demos exemplos e daremos em outras aulas, certamente, sobre a questão da desertificação do planeta Terra. Centenas de rios, fontes de água, se secaram pelo mundo a todo por força do quê, professor? Por força da seca, do aquecimento global, do calor escaldante. Falamos também, quando iniciamos lá na primeira das matas. E hoje não é muito diferente. O Brasil sofre com as queimadas, sofre com a temperatura alta, rios, lagos, reservas de água estão secando. Isso é um processo
Não é questão apenas de falta de investimento na energia elétrica, na energia eólica e na produção de água. O problema é anterior. É preciso, portanto, que o homem, as nações, os governos abram os olhos e comecem a rever as políticas que empreenderam nos últimos 50 anos, pelo menos, para não falar em 80, 50 anos já está bom. Pelo menos desde 70 para cá, que é o marco inicial de proteção do meio ambiente, ou pelo menos da preocupação global. Então, em todo lugar onde eu estou, onde os senhores estão, o senhor há de se indagar, puxa vida, como está o meio ambiente? Como eu posso construir um conceito de sustentabilidade ambiental, de equilíbrio ambiental? Certamente que a partir da adoção de muitas posturas contrárias àquela que eu adoto e que, por via de consequência, causam prejuízo ao meio ambiente. Ora, desde lançar uma garrafa PET pela janela do carro, ou até mesmo saco plástico, saco de bolacha, poder soltar aqueles filtros de cigarro, tudo isso gera consequências ao meio ambiente e cedo ou mais tarde eu vou experimentar esta condição ruinosa do meio ambiente. A pergunta é, será que o poder público, em todas as suas esferas, União, estados, municípios e até o território, estão fazendo sua parte, implementando políticas públicas, porque a política pública já existe, nós estamos tratando dela agora, né? Ela já existe há muitos anos. E eu disse na nossa primeira aula, e até nós falávamos do quê? Nós falávamos de que a questão do problema ambiental precisa passar, antes de passar pela razão emocional, ela precisa passar pela razão ético-moral. Ela precisa compreender o decor, o coração. Eu estou comprometido com este equilíbrio do meio ambiente? E se eu estou, em que medida a minha ação ela é capaz de alterar meus comportamentos e resultar em ações boas para que de ecologicamente equilibrado possa difundir. Nós ouvimos muita gente falar sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas as ações me parecem que ficam um pouco esquecidas, ou se não muito esquecidas. E aqui, meus amigos, caríssimos, é preciso que o homem, a pessoa humana, homem e mulher, se unam e vá de encontro a essa defesa do meio ambiente. Nós estamos aqui num debate acadêmico, né? Num diálogo acadêmico. Mas se não fosse um diálogo acadêmico, fosse um diálogo político, talvez o nosso enfrentamento da questão fosse para apontar o dedo para alguém no sentido de que vamos lutar frente às autoridades públicas. Pode ser, talvez seja esse o problema. A falta de ação da organização social em busca disso. Mas é algo que nós possamos depois trabalhar de forma mais segmentada. Todos têm o direito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo. Aqui está uma coisa muito, muito fantástica no direito ambiental. Porque o meio ambiente, ele não é meu, não é teu, ele é nosso. E o sentido de nosso é de uma forma extraordinariamente ampla. Abarca a noção de coletivo e de transindividual. Porque atravessa a noção de indivíduo ou de indivíduos,
ultrapassa a questão de coletividade e vem para o transindividual, de natureza indivisível, ou seja, o que hoje prejudica o Brasil aqui, prejudica a Argentina, a Venezuela, os nossos países, irmãos vizinhos e também o mundo. Uma queimada, como está acontecendo não aqui, mas no mundo todo, em várias localidades, Brasil, Estados Unidos e tantos outros lugares, né, que nós vemos estão queimando. Bem de uso comum do povo, é de uso comum, é de todos. Há quem já tenha defendido que o bem ambiental surge daqui. Aqui está o bem ambiental de uso comum do povo. E eu sou muito feliz nisso, porque no meu livro, quem revisou o meu livro foi um filósofo. Esse livro foi pelo revisou o livro, e ao revisar, ele falou: Francisco, eu você escrevesse um capítulo sobre o bem ambiental. E aí foi o maior desafio do livro, para tratar dessa questão do bem ambiental. Bem de uso comum do povo, não é meu, não é seu, não é apenas, não é de quem tem dinheiro para comprar ou para extrair, é de todos, inclusive do empresário, do empreendedor da atividade econômica. Agora, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele deve ser equilibrado para todos, e não para a parte. Embora que se considere, meus amigos, nós temos centenas e milhares de comunidades no Brasil onde esse meio ambiente não é ecologicamente equilibrado. Falta saneamento básico, falta água tratada, falta a coleta e o afastamento do esgoto, o tratamento do esgoto. Então, em grande parte, esse artigo não é cumprido, nós sabemos. Basta o quê? Fazer esta leitura ampla, difusa e correlacional dos processos humanos que veremos daqui a pouquinho. Né? Então, eu estou fazendo a minha parte, nós estamos fazendo a nossa parte nessa busca incessante. Bem essencial a sadia qualidade de vida. Essencial a sadia qualidade de vida. Ora, se o meio ambiente não é capaz de promover uma sadia qualidade de vida, então alguma coisa está errado aqui, certo? Veja, eu disse há pouco tempo do lixo, eu falei do esgoto, da falta da coleta do esgoto e do tratamento. Então, para quem não tem, o meio ambiente não está sendo essencial à qualidade de vida. Olha que coisa horrível e terrível. Impondo-se ao poder público. Impondo-se, é um poder-dever do poder público de preservar o meio ambiente, de conservar os recursos ambientais, e mais de implementar políticas públicas que vá de encontro a tornar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de dar substrato à ideia de vida. Olha que espetáculo que nós podemos extrair daqui. Impondo também à comunidade, que é a coletividade, o mesmo dever do Estado. Então, não basta apenas exigir aqui do Estado a política de implementação. A coletividade deve obrigar-se, ou deve se sentir obrigada a fazer com que a proteção do meio ambiente seja condição razoável e essencial para o alcance da sadia qualidade de vida. O dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ó, coisa linda. Impõe-se o dever de preservar, de defender, quer dizer, onde houver perigo de dano ao meio ambiente, ou dano efetivo, eu devo buscar defendê-lo. E evitar no exercício da minha prática diária
evitar o cometimento de danos ao meio ambiente. Não somente para estas gerações, para a geração em que eu estou vivendo, mas para o futuro, daí a noção de direito transgeracional. Porque eu faço contra o meio ambiente vai repercutir daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos, direto ou indiretamente. Porque, meus amigos, são um conjunto de ações malévolas que irá produzir a desgraça no meio ambiente. Perceba uma coisa muito importante, olha só, meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, ele deve ser essencial à sadia qualidade de vida, impõe ao Estado e à coletividade o dever de preservá-los para as presentes e futuras gerações. Você há de perguntar, mas professor, onde está a pessoa, o indivíduo? Na evolução do direito contemporâneo, o ser, o indivíduo, ele foi retirado do casulo do direito individual do século XVII, e ele foi condicionado e colocado na contextualidade do grupo. Por isso, quando eu falo em coletividade, eu já subentendo que o indivíduo está na coletividade. Em todos esses elementos, eu posso encontrar a noção de direitos fundamentais. O direito é fundamental quando ele é essencial à condição de vida humana e de todas as espécies existentes no planeta. Ó, que coisa linda. Se soubéssemos, portanto, a noção ampla e difusa desse elemento cardeal chamado meio ambiente, nós seríamos muito mais felizes do que agora somos. E poderíamos passar a noite toda falando do artigo 225 da Constituição Federal e, em um determinado momento, chegaremos à conclusão de que nós estaríamos, de fato, apaixonados por esse artigo. Como eu posso aqui manifestar. Sou eu, um apaixonado por esse artigo. Dito isso, meus amigos, eu abro aqui a percussiente indagação de cada um dos senhores. Um por vez, tá? Professor, vamos lá. Um por vez seu é sempre muito... Bom, não, eu estou acompanhando aqui, abri o 225 aqui. Por enquanto, eu estou só ouvindo aí, tá tranquilo para mim. Doutora Rosane? Tá, ok. Então, nós vamos prosseguir, tá ok? Então, nós vamos falar de uma coisa muito importante agora, senhoras e senhores, aliado a este artigo, uma coisa muito importante, que é fruto do nosso trabalho aí há alguns anos, e aí onde nós podemos compreender a questão da interpretação, tá ok? Vamos lá? Sistema de tutela constitucional do meio ambiente. A Constituição Federal estabelece um amplo sistema de defesa e de proteção do meio ambiente. Nós acabamos de ver isso aqui no artigo 225. Esse sistema é um sistema difuso, macro e funcional estruturante do ordenamento jurídico, que compreende uma análise dos processos humanos. Aqui vem os elementos absolutamente maravilhosos de que eu sou testemunha. No slide que eu preparei para os senhores, tem um livro chamado Teoria da Função do Direito, pelo menos a foto dele está lá. E quando nós pensamos em trabalhar a questão da visão funcional estruturante do meio ambiente, aqui eu coloquei alguma coisa para os senhores na aula de número 2, eu falo do político, do processo econômico, do processo cultural, do processo filosófico,
religioso e jurídico. Porque ao analisar a questão da problemática ambiental, eu devo indagar da questão econômica. Eu devo indagar da questão no social. Eu modelo econômico. É a política que vai definir a forma como se protege, se preserva o meio ambiente. E é a sociedade organizada ou não que irá fornecer elementos de proteção do meio ambiente. Você há de perguntar-se, mas professor, como que entra aí a questão filosófica, religiosa e jurídica? Esses três elementos entram no dado da cultura. Oi, vamos aguardar um pouquinho aí que o professor caiu nesse mercado. Olá, voltamos, né? Então, como eu havia falado para os senhores, o que é importante compreender? Que essa visão ampla, difusa e funcional e estruturante do meio ambiente, compreendendo os processos humanos, econômico, social, político, cultural, filosófico, religioso e jurídico, dará compreensão ao advogado para que ele possa melhor defender o seu cliente. Então, esse sistema de tutela material constitucional do meio ambiente também vai compreender, a partir do artigo do parágrafo 3º, uma noção muito ampla de proteção. Nós temos, então, no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, a seguinte situação: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Os senhores conseguem me ouvir? Muito bem. Então, o sistema de responsabilização do meio ambiente, ele é um sistema amplo, difuso e funcional estruturante, e ele é tríplice, porque compreende a responsabilização civil, administrativa e penal do meio ambiente. Logo, ela é ampla por isso, ela é difusa por isso, e ela é funcional e estruturante por quê? Porque exige uma interface entre todas essas perspectivas, administrativa, civil e penal, para cumprir o mandamento do artigo 5º, 225, da Constituição Federal, quando fala desta defesa. Portanto, importante notar que esta amplitude de proteção do meio ambiente se dá nessa perspectiva de solucionar o problema administrativo de quem ofende o meio ambiente, solucionar o problema penal de quem ofende o meio ambiente e dar concretude à reparação do dano ambiental através da imposição de sanção civil. Ok? Então, esta amplitude da proteção constitucional do meio ambiente se deve a essa construção trilógica e até tripartite de responsabilizações do meio ambiente. Hoje, senhoras e senhores, trazer aqui um caso prático. A empresa havia sofrido uma imposição de várias multas ambientais, e por força dessa imposição das várias multas ambientais, ela sofreu aí, né, depois de efetivamente não ser acatados os recursos administrativos, ela sofreu uma execução dessas multas ambientais. Por quê? Porque a empresa, ao executar determinadas tarefas, como, por exemplo, a construção de uma reserva ou de um coletor, ou até mesmo reposição de floresta, ela não conseguiu atender às normas ambientais. E mais, ela não conseguiu nem sequer notificar o ente público, a prefeitura, daquilo que estava executando. Quer dizer, que ela atuou no meio ambiente, colocou em risco a sociedade, e depois ela suscitou que estava fazendo algo emergencial. Mas as normas ambientais, mesmo na emergência, você precisa notificar o poder público. E nós vamos ver lá na frente, não hoje, que a questão das excludentes de responsabilização do meio ambiente nem sempre, quase nunca é aceito devido ao quê? A responsabilização ser de natureza objetiva, ou seja, não se perquire da questão da culpabilidade para se poder responsabilizar alguém, ok? Portanto, para o artigo 225, inciso 3º, inciso 1º, vai dizer, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público a proteção dos processos ecológicos, aquilo que nós tratamos na aula passada, quando nós falamos das várias espécies de meio ambiente, incluindo aí a fauna, a flora, a política nacional de recursos hídricos, no estado de São Paulo tem a sua política estadual e assim por diante. A proteção dos processos ecológicos, portanto, é a proteção ampla das várias espécies de habitats humanos que nós temos, seja no solo, no subsolo, no ambiente marinho e também no ambiente do espaço. Por quê? As aves que voam de um canto para o outro, elas precisam ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para poder usufruir do seu habitat.
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, quem faz esse papel é a CTN-Bio, que nós vamos ver oportunamente quando nós falamos da flora e da fauna, tá? Então, o sistema de proteção do meio ambiente não é um sistema muito simples de ser compreendido, dado a diversidade de órgãos e organizações que atuam nesta defesa do meio ambiente. Quando se fala em fiscalização de entidades dedicadas, nós temos o IBAMA, que nós vamos avaliar, estudar oportunamente, né? O CISNAMA e o próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Que nós veremos quando nós estudarmos a Política Nacional do Meio Ambiente em si mesmo. Continuidade sobre a amplitude de proteção do meio ambiente, nós podemos dizer, na linha C, deixa eu ver aqui na Constituição Federal para os senhores, aqui, ó, tá? Artigo 225, vocês continuem acompanhando aí, tá? Nós temos as unidades de conservação ambiental, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, tá? A exigência, essa aqui é muito importante, meus amigos, a exigência do EIA-RIMA, o estudo do impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente. Então, se eu tenho um empreendedor da atividade econômica, uma empresa, ela quer implantar, estabelecer uma de suas unidades num determinado município, e nós vamos estudar quando nós tratarmos da questão das licenças ambientais, as licenças de autorização, ok? Licença de instalação, tudo isso vai ser precedido do quê? Do estudo de impacto ambiental. Quer dizer, aquela atividade que eu pretendo implantar em determinado espaço, município ou área, seja era urbano ou rural, eu preciso fazer um estudo para detectar os possíveis impactos desta atividade econômica naquele espaço que eu vou empreender. Ao lado do estudo de impacto ambiental, que é o EIA, eu preciso ter o RIMA, relatório de impacto do meio ambiente. Então, o relatório, ele é muito mais amplo do que o próprio EIA, né? O estudo de impacto ambiental é um elemento integrante do relatório de impacto ambiental. E os dois em conjuntos faz o quê? Faz parte do licenciamento ambiental, que é um outro elemento categorizante da questão da proteção do meio ambiente, e que nós iremos, digo mais uma vez, tratarmos oportunamente, tá? Em uma única aula. Então, o inciso 4º diz: exigir a forma da lei para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente. Em continuidade, estudo prévio de impacto ambiental de que se dará publicidade. Então, todo estudo de impacto ambiental, todo relatório de impacto ambiental deve ser precedido do quê? De uma publicidade. Deve ser publicado no órgão público, aquele estudo, da publicidade, dependendo do impacto ambiental, abrir a auditoria pública para que a comunidade, para que a sociedade participe e debata a questão dos riscos ambientais. Imagine os senhores implantar um lixão no Grajaú, ou implantar um lixão em Parelheiros, ou implantar um lixão em Messejana, em Fortaleza, ou implantar um lixão em Maceió. Tudo isso precisa do quê? Do relatório de impacto ambiental, do estudo de impacto ambiental, da publicidade e da abertura de oportunidade para que a sociedade debata as implicações disso tudo. Através do quê, professor? Através das auditorias públicas.
né? Para que a sociedade participe, para que o Ministério Público participe, para que o município participe, para que o Estado participe, para que a agência reguladora participe, e todos saibam dos eventuais riscos que determinada atividade econômica possa, de fato, causar aquele meio ambiente, ok? Então, esta análise, como havia iniciado os senhores, ela também, por isso, ela é ampla e difusa. Letra E, organismos geneticamente modificados, eu falei para os senhores, está aqui no inciso 5º, vamos lá? Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, em qualidade de vida do meio ambiente. Então, tudo aquilo que é objeto de produção, ela tem por objetivo central, lá no artigo 225 caput, que nós tratamos, preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E, em particular, esse inciso vem tratar do que vem a ser essa busca por esse controle dos riscos da produção. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, vai falar o quê? Da promoção da educação ambiental. Então, não basta apenas achar, olha, eu autorizo você a produzir medicamentos em sua indústria. Eu preciso ter o licenciamento ambiental, eu preciso ter o relatório de impacto ambiental, eu preciso ter o estudo de impacto ambiental, eu preciso ter aberto para a sociedade participar, mas eu preciso educar toda a minha equipe de funcionários desta empresa e também colocar a sociedade a par dos riscos disso tudo. Através do quê? Da educação ambiental. O que precisa, a meu ver, meus amigos, no Brasil e nos municípios por aí afora, é exatamente a atuação do Estado na promoção da educação ambiental. É muito frágil a política, a implementação de políticas. Dificilmente, em período de grandes chuvas, você vê, não jogue isso, cuidado, mas isso é muito pouco. A educação ambiental devia ser implementada 24 horas nas nossas vidas. Claro, o poder público tem a sua parcela de responsabilidade, mas nós também temos, as organizações também têm, e se fala muito pouco em educação ambiental no Brasil. Não é no município, no estado, é no Brasil. Aliás, a educação é muito falha, né? O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, vai falar da proteção da fauna e da flora. Quando nós tratarmos desses dois elementos maravilhosos, que é a fauna e a flora, onde nós vamos trazer legislações específicas para poder trabalhar e fazer a análise delas, vocês verão o quão apaixonante é. Obrigação de recuperar o meio ambiente degradado na exploração de minério. Então, imagine o seguinte, né? Quando nós formos tratarmos também da questão do minério, na gestão ambiental, nós vamos tratar da gestão, nós vamos verificar a questão da poluição provocada pela extração de minério. Isso foi uma preocupação tão grande do legislador que ele fez, né, inserir exatamente esta preocupação aqui na Constituição Federal, ok? Portanto, a questão da amplitude da análise desses incisos, desses artigos, se deve ao quê? Se deve a essa proteção ampla que o legislador quis fazer na Constituição Federal. Portanto, eu tenho aqui, arrematando essa aula, o senhor dizer o seguinte: a amplitude da proteção constitucional requer a compreensão de um tríplice sistema de responsabilização do meio ambiente, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. O estabelecimento de biomas no sistema de proteção do meio ambiente, que está
no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal. A proteção das terras brasileiras pelo Estado brasileiro e a sua forma de ocupação está também nesta preocupação. A regulamentação da proteção da atividade nuclear, 225, parágrafo 6º da Constituição Federal. A defesa da proteção da vida animal, especialmente no combate à crueldade. Vocês viram recentemente, há cerca de um ano e pouco atrás, o Supremo Tribunal Federal centrou algumas, vamos dizer assim, alguma jurisprudência nesse sentido. Outras leis impedem determinadas atuações que, infelizmente, trazem crueldade para esses animais. Dito isso, meus amigos, eu abro aqui a oportunidade para os senhores participarem, fazer indagações e até mesmo trazer alguma experiência da vida prática dos senhores. Vocês estão com a palavra. Professor, só para agradecer mais uma vez aqui, então, né, importante. Não sem perguntas por hora. Doutora Rosane. Professor, estou apanhando aqui com o microfone. Eu tenho uma pergunta assim, a gente fala muito do meio ambiente e tal, mas tem um lixo que ele não é falado, né? Que é exatamente um lixo que fica circulando em volta da Terra, que são satélites desativados, e um dia isso tudo vai vir aqui para baixo. Tem alguma coisa na legislação que está prevendo isso? Doutor, eu acredito que tenha, e aqui, nos tratados internacionais, eu acredito que tenha sim. Eu vou buscar aqui a referência para a próxima aula, tudo bem? Poluição do satélite, né? Essa pergunta. Isso mesmo. Deixa eu anotar aqui, porque como é uma pergunta muito específica, poluição causada por satélites, em uso e desuso, né? Em uso e desuso. Né? Tem muito lixo lá em cima. A maioria cai no mar, né? Mas nós vamos ter alguns caindo pelas cidades também. Com certeza, esses satélites têm muitos resíduos contaminantes, viu? Sim. Tá, eu vou anotar aqui para fazer a pesquisa. Alguém mais? Obrigada, professor. Doutora Ivonete, por nada. Doutor, boa noite, colegas, nobres colegas. Desculpa, eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Lamentavelmente, perdi alguns minutos dessa brilhante aula, doutor Francisco. Obrigado. Bem, os resíduos, eles são, de fato, sérios problemas, tendo em vista que os resíduos especiais da logística reversa, né, pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e outros, não é, de fato, uma responsabilidade das municipalidades, eles são responsabilidade das empresas, de quem produz, mas quando há as denúncias para os lixões, né, a ter controlados, a ter sanitários, que não podem ir, mas quando as pessoas o fazem, e as denúncias, as responsabilidades e as multas vão todas para os municípios. Doutor, nos desmotiva um pouco até o fato de que os municípios trabalham tanto para fazer cumprir as suas obrigações aí com as responsabilizações do Ministério Público, com os TACs e outras mais, né, a gente vê aí na própria construção do Planares, né, do Plano Nacional de Saneamento, a gente vê assim que existe a lei, existe a obrigatoriedade da logística reversa pelas empresas e não há o cumprimento disso. Como que a gente trabalha para não ter esse desalento, né, dessas legislações tão maravilhosas que o Brasil tem, mas o cumprimento delas é tão incipiente? Doutora, a sua pergunta tem uma importância fundamental no contexto do assunto. O que é importante saber aqui é o seguinte: quando você não tem uma norma ou parte dela que não é efetivada ou não é eficaz, nós precisamos indagar qual foi a causa, ou onde que está
ou qual elemento social não está cumprindo a sua parte. Porque é muito fácil cobrar dos municípios, porque o município ele tem sua sede, ele tem ele é encontrado, né? Vamos ser bem rápido nessa questão. Mas é preciso que a sociedade atue, e o município também atue para defender o seu erário, né? Seu erário público, fazer com que as promotorias estaduais de município cobrem efetivamente das empresas, né? Das empresas, porque a doutora falou muito bem, a logística reversa, a responsabilidade é da empresa. Enquanto o município ele não produz o elemento químico prejudicial ao meio ambiente, não tem uma lógica dentro do sistema que obrigue ele a repor o dano. Daí dizer que a empresa deve cumprir a sua função primeira, né? A sua função primeira é a sua função de prevenir na questão ambiental. Não estou falando da questão da econômica, a questão de prevenir. E ela tem que cumprir sua parte. Portanto, se a prefeitura é multada porque determinada empresa não está fazendo a sua parte, a prefeitura deve usar a ação de regresso para buscar o ressarcimento de dano. Não tem nem dúvida disso. É a chamada ação pauliana, né? Ação pauliana, ação em reverso, ação de reverso. Porque quem foi o causador do dano? Foi a empresa? Ótimo. É muito fácil o Estado ou o IBAMA vir e cobrar do município. Ele fala assim, porque é obrigação do município fiscalizar. É, mas a obrigação de reparar o dano é o causador do dano, né? E não o município. Então, o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal vai dar norte de cumprimento. Qualquer um que tenha colaborado para prejudicar o meio ambiente incorre nas sanções impostas, ok? Então, nunca perder de vista, por exemplo, que o artigo 36 da Constituição Federal, parágrafo 6º, fala da responsabilidade civil solidária do município, quando ele, evidentemente, for o responsável, e cabe ação de regresso quando o terceiro agir com culpa. Mas eu não vou nem dizer que você vai aplicar esse artigo, aplique o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente. O causador do dano deve reparar o meio ambiente ao qual ele causou o dano. E, objeto da aula de hoje, o artigo 225, parágrafo 3º, estabelece a tríplice responsabilidade civil do empreendedor, da atividade econômica e da pessoa física também. Tá? Então, eu vejo que precisa que o município acorde para buscar, por meio da ação em reverso, ação de regresso, a reparação do dano ambiental, né? Se o Estado impôs uma multa ao município porque ele não fiscalizou mal, mas tem que saber o seguinte, a empresa foi a geradora do dano e não o município. Aliás, é muito fácil colocar a mão no cofre público, porque o cofre público, em regra, tem dinheiro, né? Vamos supor que, em regra, tem dinheiro. Por quê? Porque o cidadão comum paga os seus impostos, então o Estado vai lá, o IBAMA vai lá e põe a mão, diga, é meu. E o município vai amargar eternamente esse prejuízo. Por isso que a empresa deve ser bem fiscalizada pelo município. E o município não precisa ter dó, não. Tem que multar a empresa mesmo. Abrir o procedimento administrativo, multar a empresa, dar direito de defesa e, em seguida, se não pagou, executar. Doutor, o senhor com certeza é sabido, é público e notório, o caso que temos em Minas Gerais, dos casos de Mariana e Brumadinho. Sim. Somos sabedores da quantidade de barramentos, né, que nós temos, da questão da mineração. Não é à toa que Minas tem esse nome, né? Nós temos as Minas e as Gerais, estão acabando com as nossas serras, em função aí das minas. Sim, é muito bom essa questão, assim, a legislação e tudo, mas nós sabemos que são iminentes
as catástrofes, por causa dos barramentos que nós temos construídos, da forma como foram construídos, tanto é que depois dos casos de Mariana e Brumadinho, não pode mais ser feito aquele tipo de barramento, né? Segundo a fala do nosso governador Romeu Zema. Mas, assim, depois daquele fato, houve uma fiscalização maior nas barragens e tudo, mas nós sabemos que aquilo tudo é iminente, acontecer desastres e tudo, e agora houve aí o pagamento de Brumadinho, né, milhões aí para o Estado e tudo, lamentavelmente, né, assim, é como se viesse sangue no meio daquilo tudo. A questão de Mariana, até hoje, não se foi resolvida, né? Não houve pagamento por nada disso, e as vítimas também, né, não tiveram seus atendimentos devidos. Mais uma vez, eu refaço, talvez a mesma pergunta, né? Sim, temos toda a legislação, temos a Constituição Federal, né, temos a nossa Carta Magna aí, temos toda essa legislação muito bonita em Minas também, mas como trabalhar preventivamente essas questões? O poder das multinacionais é gigante em relação aos próprios municípios, né? A própria, tanto a questão populacional, quanto a questão da força daquele gestor, em que muitas vezes aquelas empresas bancam algumas políticas públicas, alguns benefícios para aquela cidade, mas aí você vê o resultado daquilo, né, sendo desmontado, os nossos municípios, e correndo risco o tempo inteiro. O que o senhor me diz disso, professor? Seu olhar sobre tudo isso? Então, falar uma coisa que eu ouvia há 12 anos atrás, e eu sempre pensava a mesma coisa. Quem manda no Brasil são as corporações. Quem manda no Brasil é as corporações. É a força do capital. Agora, o problema disso tudo é que, a meu ver, o judiciário tem uma parcela enorme de responsabilidade. Por que digo isso? Porque é o judiciário que tem o poder de dizer o direito, no caso concreto. E os órgãos, as promotorias de justiça e as procuradorias estaduais e federal de justiça, também têm sua responsabilidade muito grande. Porque eles, sabendo da existência do dano, do problema, eles já podem atuar diretamente, por meio de portaria ministerial. Eu trabalho em São Paulo na empresa de saneamento, e quando tem um problema, o Ministério Público sabe rapidamente mandar um e-mail e perguntar o que está acontecendo. Não é demais lembrar que deve haver muitos outros interesses, vamos dizer assim, econômicos, ou, vamos falar aqui uma coisa desagradável, mas deve ter muitos interesses por trás disso, que inviabilizam ou que impedem que determinados órgãos atuem dentro da sua diretiva constitucional. É um pecado social enorme quando as procuradorias de justiça, as promotorias de justiça, não agem rápido como deveria. Eles são pagos para isso. Outra coisa, o próprio poder legislativo nos municípios e nos estados, eles não agem para defender a sociedade, porque eles estão agindo, a maioria deles agem para proteger o chefe do Poder Executivo Estadual. Infelizmente, isso não é nenhuma bobagem, a gente sabe o que acontece no Brasil. A gente sabe o que acontece nas prefeituras. Quando você tenta abrir um processo de impeachment numa prefeitura, em um dos estados da federação aí, ele é engavetado rapidamente. Por quê? Porque o interesse econômico e político sufoca qualquer tentativa. Assim é também em relação a determinadas empresas. Por que grandes grupos econômicos dificilmente, ou eram, pelo menos, dificilmente, vamos dizer assim, objeto de grandes penalidades administrativas? Porque o interesse, infelizmente, o ser humano ele é interesseiro.
o interesse do mal, né? Não é o interesse do bem, o interesse do mal é o interesse para o seu grupo econômico, para o seu grupo de poder, mas em detrimento da sociedade, né? A nossa discussão não é essa, mas, por exemplo, se você pegar aqui em São Paulo a represa Billings e Guarapiranga, o que era há 30 anos atrás, o que ela é hoje, nível de ocupação irregular, você consegue encontrar o responsável, claramente, em termos de poder, né? Eu estou falando aqui porque eu moro há 40 anos aqui na região, mas pelo Brasil afora aí basta mapear o que era há 40, 50 anos atrás, o que é hoje, traçar os paralelos de quem governou e você sabe identificar quem é o responsável. Agora, por que as promotorias e procuradorias não vão atrás de responsabilizar? É difícil, porque de outro lado você tem a questão das organizações ilícitas, né, que infelizmente militam atrás disso aí, provocando grandes ocupações irregulares, e aí nós temos assunto para a eternidade, que talvez não seja suficiente para solucionar esse problema. Algo mais, senhoras e senhores? Muito obrigada, doutor. Bela reflexão. Eu que agradeço. Doutor Stephenson. Opa! A nossa programação para hoje está cumprida, viu, meu amigo? Com excelência e maestria, né? O senhor é sempre muito elegante. O que eu quero dizer, pessoal, passar um recado para os senhores, que a nossa próxima aula vai ser sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo material já deixei com os senhores aí, tá? É uma aula bem ampla, talvez não dê para fazer semana que vem, mas é uma aula em que nós vamos procurar trazer os meandros da Política Nacional do Meio Ambiente, para nós já termos aí depois uma referência muito mais ampla, para nós partir para os subsistemas dentro da questão do meio ambiente do nosso curso, tá bom? Então, eu estou dando por encerrada este nosso encontro de hoje, até porque para não começar a falar de um assunto que vai quebrar e não ter que voltar semana que vem. Tudo bem, senhores?